Fala família, bem-vindos ao canal Brasil em Foco. E essa notícia vem diretamente com a TV Injustiça. Maldade pura, Moraes cassou a aposentadoria de Silvinei Vasquez. Fiquem até o final para entender tudo com clareza e vamos deixando os créditos na plataforma para a TV Injustiça. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria, para que possamos saber até onde está chegando a nossa audiência. E já se inscreve, ativa o sino e compartilhe esse vídeo para que chegue a mais pessoas. Sem mais enrolações, vamos à matéria. Vamos falar do Silvinei Vasquez. Ele está bem esquecido e eu penso que esse é um dos casos assim mais escabrosos. É realmente terrível o que esse homem está passando, a família dele. E a gente não pode esquecer, aconteceu mais uma decisão arbitrária da besta fera no caso dele. Vocês devem ter visto que o Moraes determinou a cassação da aposentadoria do Silvinei, gente. Ele já era aposentado pela Polícia Rodoviária Federal. Vocês lembram dele, né? Ele foi condenado no processo da tal trama golpista, aquele mesmo julgamento político que a gente já comentou aqui tantas vezes. O Moraes determina a cassação da aposentadoria de Silvinei Vasquez, ex-diretor da PF. Então, o Vasquez, ele já tinha sido condenado pela primeira turma do STF a 24 anos e 6 meses de prisão. Lembra que ele foi acusado de ter usado a PRF para fazer operação nas estradas e impedir o pessoal da esquerda de votar. Basicamente essa a alegação contra ele. O acórdão foi publicado em março desse ano e transitou em julgado em abril. Entre os efeitos da condenação contra o Silvinei, o STF já tinha determinado a perda do cargo público. Isso até aí não é novidade nenhuma. Quem é condenado a mais de 4 anos de prisão por crime comum perde o cargo. A lei prevê isso. Só que não era o caso do Silvinei, porque o Silvinei não tinha mais um cargo, ele não estava mais na ativa, ele já estava aposentado. Entenderam como é que funciona? Se você tem um cargo público e você é condenado a mais de 4 anos, você perde o seu cargo. É um efeito da condenação previsto no Código Penal, tá lá, todo mundo sabe. Só que o Silvinei não tinha mais cargo, ele não estava mais na ativa, ele não tinha cargo para perder, ele já tinha se aposentado. Ele se aposentou ainda em dezembro de 2022, 3 dias depois dele deixar a direção-geral da PRF. Ele tinha 47 anos de idade, 27 anos de contribuição, e ele usava uma regra de transição da Previdência que permitia que ele se aposentasse por tempo de contribuição quase 4 anos antes dessa decisão de agora. E é exatamente aí que mora o problema, pessoal. A norma do Código Penal que prevê a perda do cargo, o artigo 92, inciso 1º, a linha B, fala em perda do cargo, função ou mandato eletivo. Tá aqui para vocês verem o trecho do Código Penal que fala isso. Ó, são efeitos da condenação, artigo 92. Perda do cargo, ele não tinha mais cargo. Perda da função pública, ele não tinha mais função nenhuma, estava aposentado. Perda do mandato eletivo, ele não era deputado, não era senador, não exercia mandato eletivo. Quando foi aplicada a pena de liberdade superior a 4 anos, ele teve pena superior a 4, mas ele não tinha mais cargo, ele já estava aposentado. Esse artigo que eu coloquei aqui para vocês verem, com os próprios olhos de vocês viram em algum momento aí o Código Penal falar em cassação da aposentadoria de quem já está aposentado? Não tem. Por isso que eu botei aí na tela para vocês verem. Fala em perda de cargo, mas não fala em cassação de aposentadoria. Foi o próprio Moraes que decidiu estender esse efeito a um benefício previdenciário, tratando a aposentadoria como simples continuidade do mesmo vínculo. Isso que eu estou falando não é uma opinião isolada minha, não, pessoal. Isso é jurisprudência do próprio STJ. Em fevereiro desse ano, a 6ª turma do STJ julgou um agravo em recurso especial número 2761474, que foi relatado pelo ministro Sebastião Reis Júnior. E o STJ, então, fixou a tese, nas palavras do próprio tribunal, a perda do cargo público prevista no artigo 92, inciso 1º, não se aplica a agentes públicos já aposentados. Tá aqui, vou colocar até aqui para quem quiser tirar o print. Tá aqui, julgado do STJ. O artigo 92, esse que eu coloquei na tela aí antes, do Código Penal, não admite interpretação extensiva. Você não pode pegar aquilo ali que está na lei e interpretar extensivamente para prejudicar o réu ou condenado. Não admite interpretação extensiva, ampliativa, não alcançando os agentes públicos já aposentados, que era o caso do Silvinei, ele já estava aposentado. Então, eu coloquei na tela para vocês o artigo de lei e o julgado do STJ favorável ao Silvinei, que na verdade não estava tratando do Silvinei, esse caso aqui não, mas é um caso semelhante, que aconteceu antes. E foi isso que foi decidido, né, que o Código Penal apresenta hipóteses estreitas de penalidade, dentre as quais não está a perda da aposentadoria. E que, por se tratar de norma penal punitiva,
esse dispositivo não admite analogia contra o réu. Ou seja, há 10 anos o STJ já dizia e repercutiu isso. Repetiu isso agora em fevereiro, nesse julgado aí. Exatamente o oposto do que o Moraes decidiu. E tem mais. O próprio STF já afirmou, em mais de uma ocasião, que a aposentadoria, uma vez preenchidos os requisitos, é direito adquirido, protegido pelo artigo 5º, inciso 36 da Constituição, e independe até mesmo de já ter sido formalmente requerida. Ou seja, se o sujeito já preencheu os requisitos da aposentadoria, mas ainda está lá na ativa e não requereu a aposentadoria, mas já preencheu os requisitos, não tem problema, o direito dele já está garantido. Foi o que disse o ministro Sepúlveda Pertence, relator do recurso extraordinário 451.836. Ele disse que a aposentadoria se dá com a reunião dos requisitos substanciais, não com o pedido. O Silvinei ele já reunia esses requisitos e não só reunia os requisitos, ele teve a sua aposentadoria efetivamente concedida, ainda em dezembro de 2022, quase 4 anos antes dessa decisão. Então o caso dele estava mais do que garantido. STF, aposentadoria. A apresentação, a jurisprudência do STF, pessoal. A apresentação do requerimento de aposentadoria não é pressuposto de aquisição do direito à aposentadoria, que se dá com a reunião dos seus requisitos substanciais. Você só precisa estar em situação já de poder pedir a sua aposentadoria. Se você já está nessa situação, ainda que você não tenha pedido, você já não pode mais ter o seu direito modificado. Você já garantiu. Julgado do STF, que eu estou botando aqui na tela. Podem dar o print. Então, repara também na cronologia, porque isso chama atenção. Quem levantou essa questão não foi o Silvinei, nem a defesa do Silvinei, foi a própria AGU, que em agosto desse ano foi lá no STF perguntar se a perda do cargo alcançava também a aposentadoria de um agente que não estava mais na ativa. A própria AGU foi lá dar uma alfinetada, ver se obtinha alguma coisa. E aqui cabe uma pergunta que esse programa não vai deixar de fazer. Essa dúvida da AGU, uma dúvida marota, será que ela foi mesmo espontânea? Nossa, eu tive essa dúvida aqui, será que pode caçar a aposentadoria? Será que foi uma dúvida espontânea? Ou foi um movimento combinado com o próprio Moraes para abrir uma nova via de punição contra alguém que o regime atual trata como inimigo, como o Silvinei? A AGU é o órgão que defende o governo. E foi justamente esse órgão que provocou o Moraes a criar, meses depois do trânsito em julgado, um novo capítulo de punição para o Silvinei, na contramão da própria jurisprudência do STJ e do STF, que já dizia, inclusive antes desse episódio, que isso não podia ser feito. E quem respondeu a esse pedido foi só o próprio Moraes sozinho, como relator, repetindo o voto que ele já tinha dado meses antes no julgamento dos embargos de declaração. Uma decisão que atinge diretamente o sustento de uma família. Essa decisão não voltou para ser discutida de novo pela primeira turma. Ela foi resolvida a portas fechadas, numa decisão monocrática, depois de uma provocação que partiu dentro do próprio governo. Vale lembrar o contexto. O Silvinei Vasquez já está preso. Ele foi detido no fim do ano passado, no Paraguai, quem não lembra? Uma situação muito triste, quando ele estava tentando fugir para El Salvador. Ele até fingiu, estava carregando um prontuário médico, ali, um laudo médico, dizendo que era surdo-mudo, alguma coisa assim, que ele não ia conseguir convencer o sujeito que ele era paraguaio, que aparentemente não falava, não falava castelhano, e ainda que falasse, não ia conseguir imitar os trejeitos, o sotaque. Enfim, então ele ficou mudo ali e foi pego naquela situação, infelizmente. Foi preso no Paraguai. Então agora, além da pena de mais de 24 anos, ele perde também uma aposentadoria que ele construiu ao longo de 27 anos de carreira, pessoal. Ele pagou, tá? Ele pagou a Previdência. Então, perdeu uma aposentadoria que ele construiu ao longo de 27 anos, pagando a Previdência, gente. Isso não era favor para ele, não. Ele pagou. E uma aposentadoria concedida anos dessa decisão. Então, ele não só reuniu os requisitos, ele já tinha efetivamente a aposentadoria. Então, fica aqui o resumo. Uma pena que já era das mais altas, dentre aqueles condenados nesse julgamento político, acaba, então, agora de ser ampliada. Ampliaram e vamos com as notícias no site Diário 360. Vorcaro depõe a Polícia Federal nesta quinta-feira sobre a atuação de ex-dirigentes do Banco Central. Ex-dono do Banco Master será ouvido por videoconferência pela Polícia Federal no âmbito da Operação Compliance Zero. Investigadores apuram possível atuação dos ex-dirigentes do Banco Central em favor dos interesses da instituição. Daniel Vorcaro, ex-banqueiro e dono do liquidado Banco Master, presta depoimento à Polícia Federal nesta quinta-feira em mais uma etapa das investigações da Operação Compliance Zero.
A oitiva está marcada para as 10 horas e será realizada por videoconferência, com o Vorcaro participando a partir da unidade prisional conhecida como Papudinha, no Distrito Federal, onde está preso preventivamente. O principal foco do depoimento é a relação do Vorcaro com ex-integrantes do Banco Central que passaram a ser investigados pela Polícia Federal como por suposta atuação em favor dos interesses do Banco Master. Entre os nomes citados na investigação está Beline Santana, ex-chefe do Departamento de Supervisão Bancária, e Paulo Sérgio Neves de Souza, que também ocupou cargos ligados à área de fiscalização do Banco Central. A Polícia Federal apura se os servidores teriam prestado algum tipo de consultoria ou colaboração a Vorcaro, incluindo orientações relacionadas a procedimentos, documentos e decisões envolvendo o Banco Master. Conversas obtidas durante a investigação, incluindo mensagens de WhatsApp, também são analisadas pelos investigadores para esclarecer a natureza da relação entre Vorcaro e os antigos integrantes da autoridade monetária. Outro ponto investigado é a possibilidade de terem ocorrido vantagens financeiras ou outros benefícios relacionados à suposta atuação dos ex-servidores, circunstâncias que ainda dependem da conclusão das investigações. O depoimento desta quinta-feira também marca a primeira oitiva de Vorcaro desde a mudança em sua equipe de defesa, que passou a contar, entre outros profissionais, com o advogado criminalista Daniel Bialski. Anteriormente, propostas de colaboração premiada envolvendo Vorcaro chegaram a ser discutidas, mas não avançaram diante da posição da Polícia Federal, da Procuradoria-Geral da República. O depoimento também já havia sido adiado anteriormente a pedido da defesa. Até o início da manhã desta quinta-feira não havia confirmação pública de que a oitiva tivesse sido concluída. As suspeitas envolvendo Vorcaro e os servidores do Banco Central seguem sob investigação, sem conclusão definitiva sobre as responsabilidades. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.